o que vem depois da morte. Leia na sua Bíblia Hebreus 9, versículo 24 até o 28, com destaque para o versículo 27, que diz assim: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Hebreus 9, versículo 27. Há uma pergunta tão antiga como a própria vida: o que acontece depois da morte? As respostas, tão antigas quanto a pergunta, são variadas. Alguns dizem: morreu e acabou, não tem nada depois da morte. Outros afirmam: depois da morte a alma fica vagando pelo mundo até pagar pelos pecados. Qualquer que seja a resposta que você dê, não há como negar que a morte de um ente querido causa muita dor e pode levar algumas pessoas ao desespero. Pela palavra de Deus, sabemos que o ser humano não foi criado para morrer. Por isso temos o anseio pela eternidade. No entanto, a humanidade desobedeceu a Deus e preferiu se afastar do doador da vida. A morte começou a atingir a humanidade depois que Adão e Eva transgrediram o alerta divino, que diz assim: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Você lê essa mensagem em Gênesis 2, versículo 17. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo descreve a morte como pagamento que se recebe por causa do pecado. Ele vai dizer: o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6, 23. Para devolver a vida eterna ao ser humano, Deus não nos deixou sozinho. Pelo contrário, enviou seu Filho, Jesus Cristo, que, com sua morte e ressurreição, conquistou o perdão para os nossos pecados, garantindo a salvação para todos os que nele creem. Por isso, o autor do livro de Hebreus afirma: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Hebreus 9, 27. Mesmo tendo que enfrentar a morte e o julgamento de Deus, podemos ficar confiantes, pois Jesus nos garante o perdão e a salvação. O que acontece depois da morte? Vem o julgamento de Deus, mas aquele que crê em Jesus, o veredito será de absolvição e vida eterna com Deus no céu. Pela fé em Jesus, não temos mais medo do que acontece depois da morte. Pense nisso. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela obra de teu Filho Jesus, que garantiu a absolvição para todos os que nele creem. Ó Senhor Deus, lembrai-nos a cada um de nós de estarmos na tua casa para aprendermos da tua palavra. Amém.